pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Bom, nossa primeira aula de calorimetria, primeira parte, a gente vai lembrar o que é calor e entender o que é o calor sensível. Vamos lá? Bom, pessoal, calor, lembra que no nosso dia a dia a gente usa frequentemente esse termo, mas quase sempre está relacionado com a temperatura, com a sensação térmica do quente. Quando eu falo, eu tenho muito calor, geralmente é porque a temperatura está alta, mas eu tenho que lembrar que esse termo, calor, e o termo temperatura são conceitos físicos diferentes, embora eles estejam relacionados, mas são bem diferentes. Vamos imaginar algumas situações aqui. Ó. Imagina no inverno, eu chego perto de uma fogueira para me aquecer, ou quando eu vou para a aula com a minha xícara de café quentinho, deixo a xícara em cima da mesa, com o passar do tempo o café esfria. Então percebe que aconteceu alguma coisa nessas situações que fez a temperatura dos corpos mudar. Eu me aquecer pelo fogo, ou o café esfriar ali pelo ambiente, tranquilo? Então isso que a gente vai estudar, ó. Vamos lembrar o que é temperatura. Lembra que temperatura é a grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior for o grau de agitação das moléculas, maior é a temperatura. Então observa lá na animaçãozinha, olha. Vê lá, o corpo A, inicialmente numa temperatura TA, as moléculas estão vibrando muito. No corpo B, as moléculas estão vibrando com uma intensidade bem menor. Como a temperatura está relacionada com a agitação das moléculas, quanto maior for a agitação das moléculas, maior a temperatura, daí eu observo que a temperatura do corpo A, que eu chamei de TIA, temperatura inicial, é maior que a temperatura do corpo B. Então eu tenho que TIA é maior que TIB, porque as moléculas do corpo A estão vibrando com uma intensidade maior. Tranquilo? Lembraram disso? Agora, as situações que eu me referi agora há pouco, ó. Quando a pessoa está próxima ao fogo, está sendo aquecida, o fogo está numa temperatura mais elevada, a pessoa está numa temperatura mais baixa. Então, nessa situação, a gente vai ter uma transferência de energia do fogo para a pessoa. Quando o café está quente lá num ambiente frio, o café está numa temperatura maior, então as moléculas desse café estão vibrando com uma intensidade maior. O ambiente ali, o ar ao redor está numa temperatura mais baixa, então as moléculas estão vibrando menos. Nessa situação vai ter uma transferência de energia do café para o ambiente. Observa que nessas situações teve uma transferência de energia do corpo que estava inicialmente a uma temperatura maior, para o corpo que estava quente, para o corpo que estava numa temperatura mais baixa, para o corpo que estava frio. E isso daí aconteceu de forma espontânea, né? Ninguém precisou forçar. Tranquilo? Pessoal, daí, então, ó, vamos imaginar a situação lá. Tem um corpo A que está numa temperatura inicial TIA, um corpo B que está numa temperatura inicial TIB. Observa que as moléculas do corpo A estão vibrando com uma intensidade muito maior do que as moléculas do corpo B. Então, daí eu tenho que a temperatura inicial do corpo A é maior que a temperatura inicial do corpo B. Isso daí faz com que tenha um fluxo de energia do corpo A para o corpo B. Aí lembra que esse fluxo de energia que está indo ali do corpo A para o corpo B, por conta de uma diferença de temperatura, é o que a gente chama de calor. Depois de um certo tempo, observa que as moléculas do corpo A e as moléculas do corpo B vão estar vibrando com a mesma intensidade. Isso daí significa que as temperaturas finais dos corpos A e B serão iguais, que é o que a gente chama de situação de equilíbrio térmico. Lembra que lá no equilíbrio térmico, então, quando as temperaturas são iguais, não vai ter mais uma transferência de energia térmica entre eles, não vai ter o fluxo de calor entre os corpos. Então, daí, lembra que calor é energia térmica em trânsito, que está sendo transferida de forma espontânea, sem forçar, do corpo que está inicialmente a uma temperatura mais elevada para o corpo que está numa temperatura mais baixa. E isso vai acontecer até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico, que é a situação que eles estão à mesma temperatura. Tranquilinho? Lembrou disso? Algumas observações. Ó. Se calor é energia térmica que está sendo transferida de um corpo para o outro, um corpo nunca vai possuir calor. Ele pode possuir uma energia interna elevada, mas ele não tem calor. Porque lembra que calor é energia em movimento. Segunda observação. Quando parte dessa energia interna é transferida de uma substância
para outra substância, pode acontecer uma variação de temperatura, mudança de temperatura, ou uma mudança de estado físico. Lembra que não vai acontecer as duas coisas simultaneamente para uma substância. Terceira observação para reforçar isso daí ainda mais, ó. Em uma substância não ocorrerá variação de temperatura e mudança de estado físico simultaneamente. Ou muda a temperatura ou muda o estado físico para uma substância. Tranquilo? Lembrou disso? Agora dá para a gente entender o que é o calor sensível. Quando um corpo transfere energia térmica para outro corpo e acontece uma variação de temperatura, aquecimento ou resfriamento do corpo, essa energia térmica lá que está fluindo, que provocou essa variação de temperatura, é o que a gente chama de calor sensível. Esse termo sensível é porque a gente consegue identificar isso, esse ganho ou essa perda de energia com um termômetro. Eu vou lá, coloco o termômetro, ele muda, ele mede a temperatura, né? Se a temperatura mudar, esse termômetro foi sensível a essa mudança de temperatura. Tranquilo? Então imagina lá, ó, corpos diferentes, eles também possuem taxas diferentes de variação de temperatura para uma mesma quantidade de calor. Tem corpos que você consegue esquentar mais fácil do que outros corpos, certo? Isso está relacionado com a capacidade térmica do corpo, que a gente representa pela letra Czão. A gente pode entender essa capacidade térmica como a dificuldade em variar a temperatura do corpo, certo? A capacidade térmica ela é definida pela razão, pela divisão entre a quantidade de calor recebida ou perdida pelo corpo e a variação de temperatura que esse corpo sofreu. Matematicamente, a gente tem essa equaçãozinha ali, ó. Czão, que é a capacidade térmica, é igual a Qzão, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura ΔT. Lembra? Czão, capacidade térmica, Q, quantidade de calor, ΔT, a variação de temperatura. Tranquilo? Quanto maior for a capacidade térmica do corpo, maior vai ser a quantidade de calor que a gente tem que fornecer para esse corpo para ele variar a temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, mais difícil vai ser de você esquentar ou de você resfriar esse corpo. Tranquilo? O calor específico já está relacionado com a substância. Ele é definido pela razão entre a quantidade de calor trocada, que é a unidade de massa de determinada substância, precisa para sofrer uma variação unitária na temperatura. Matematicamente é isso daí, ó. Czinho igual Qzão dividido por M vezes ΔT. Czinho é o calor específico da substância, Qzão é a quantidade de calor trocada, M é a massa da substância, ΔT é a variação de temperatura que essa substância sofreu. Tranquilo? Cuidado para não confundir com capacidade térmica, hein? São coisas diferentes. Quanto maior for o calor específico da substância, maior vai ser a quantidade de calor que você precisa fornecer para essa substância variar a temperatura também. Tá? Então é mais difícil você esquentar ou resfriar a substância. A equação fundamental da calorimetria é uma equação que vai permitir a gente calcular a quantidade de calor que uma substância precisa ganhar ou perder para sofrer uma determinada variação de temperatura. Experimentalmente, a gente consegue perceber, verificar que essa variação de temperatura é diretamente proporcional à quantidade de calor que o corpo ganhou. Quanto maior a quantidade de calor que ele receber, maior vai ser a temperatura que ele vai a variação de temperatura que ele vai sofrer, tá? Também é inversamente proporcional à massa do corpo. Quanto maior a massa, mais difícil vai ser de você aquecer o corpo, por exemplo. E é inversamente proporcional ao calor específico da substância. Lembra que eu falei agora há pouco ali, ó, quanto maior for o calor específico, maior vai ser a quantidade de calor que você que esse corpo necessita para variar a temperatura. Matematicamente, a gente escreve com essa equaçãozinha aí, Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Observa que eu pegar lá a definição do calor específico da substância, multiplicar isso em cross, eu chego no qual macete. Então, falou em variar a temperatura, lembra do qual macete. Tranquilo? Pessoal, unidades de medida disso daí, ó. Lembra que no sistema internacional, energia é medida em joule, calor é energia.
Então, no sistema internacional, ele teria que ser medido em joule. Só que, na maioria das situações, a gente não vai usar o joule para medir a quantidade de calor. A gente vai usar a caloria, que faz parte do sistema usual. Por definição, uma caloria, um cal, é a quantidade de energia que você precisa dar para 1 grama de água variar a temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Tá? O equivalente mecânico da caloria é isso daí. Ó. Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Tranquilo? Uma tabelinha ali para as grandezas e as unidades de medida. Olha, observa que eu coloquei as grandezas, as unidades de medida no sistema internacional e também no sistema usual. Quantidade de calor no sistema internacional é em joule, no sistema usual vai ser a caloria. Variação de temperatura no sistema internacional vai ser Kelvin, no usual o grau Celsius. Capacidade térmica no sistema internacional, joule por Kelvin, no usual, calorias por grau Celsius. A massa no sistema internacional, quilogramas, no usual, grama. Calor específico no sistema internacional é medido em joule por quilograma Kelvin e no sistema usual em caloria por grama grau Celsius. Tranquilinho? Pessoal, uma observação ali, ó, lembra que eu falei para não confundir capacidade térmica com calor específico. Lembra que a definição de capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Multiplica isso em CROIS ali, olha o que a gente tem. Tem o que cacete, quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Se eu pegar a definição do calor específico lá, Czinho é igual a Q dividido por M delta T, multiplica em CROIS, a gente chega na equação fundamental da calorimetria, no qual macete. Observa que ali, ó, se eu pegar M vezes Czinho, coloca lá no lugar do Czão, não vai ficar igual? Então, a gente tem que a capacidade térmica Czão é igual a massa vezes o calor específico Czinho da substância. Tranquilo? Pessoal, uma tabelinha ali para a gente comparar alguns valores. Pega ali para a água, por exemplo. Ó, eu vou olhar só no sistema usual, tá? O calor específico em caloria por grama grau Celsius. Vê ali que para a água, o calor específico vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, isso significa que para aquecer 1 grama de água, você tem que dar 1 caloria. Para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, né? Você tem que fornecer 1 caloria para esse 1 grama de água. Vamos pegar, por exemplo, ali o ferro. Para aquecer 1 grama de ferro em 1 grau Celsius, eu só preciso dar 0,11 calorias. Observa que 0,11 é 11% de 1, né? Então, a quantidade de calor que o ferro precisa para ser aquecido em 1 grau Celsius é só 11% da quantidade de calor que a água precisa. Tranquilo? Por isso que é difícil a gente esquentar ou resfriar a água. Em sistema de refrigeração de automóvel, geralmente a gente usa água, tá? Porque é difícil dela ser aquecida. Tranquilinho? Pessoal, vamos. Calor eu vou te dar. Se você não se tocar que essa matéria cai no vestibular. Calor é energia que transita em corpos com temperaturas diferentes. Calor eu vou te dar. Se você não se lembrar, primeiro precisa saber que o corpo não possui calor, possui energia interna. Pequena quando frio, grande quando quente.